Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, em que os discípulos se haviam reunido com as portas fechadas, com medo dos judeus, apresentou-se Jesus no meio deles. 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 Apresentou-se Jesus no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Privilégio muito grande para mim poder repetir esta noite uma sentença que tenho pronunciado literalmente milhares de vezes. E por ser verdade, volto a fazê-lo. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Glorificado seja o Pai eterno, Criador dos céus e da terra. Glorificado seja Jesus Cristo, nosso maravilhoso Redentor. Glorificado seja o Espírito Santo, aquele que é o nosso companheiro para cada dia. Essa Trindade augusta, divina, sublime, maravilhosa, eterna, incomparável, imutável, seja a nossa eterna proteção. Estamos aqui esta noite cultuando a Deus por causa de sua misericórdia. A misericórdia do Senhor é grande, tão grande quanto sua bondade, tão grande quanto a sua disposição de nos abençoar. Cada pessoa que está servindo ao Senhor aqui esta noite, que já tem sido alvo da bênção do Senhor, continue atento, porque as mãos dele estão literalmente estendidas em nossa direção. Eu sempre reconheço como um grande privilégio ter a oportunidade de assomar esta tribuna e sempre rendo graças a Deus. É um favor dele. O seu favor me fez um pregador do Evangelho. O seu favor me permite ter púlpitos disponíveis. O seu favor me permite contar com o privilégio da atenção de uma gente tão linda e preciosa quanto aqui está aqui esta noite. Deus a todos abençoe, no nome do Senhor Jesus. Obrigado ao pastor Silas Malafaia e muito obrigado ao pastor Odilton por sua intermediação efetiva. É natural que você trouxe o livro. E não precisa nem me perguntar qual. Porque, na verdade, como disse há muitos anos Rui Barbosa, um jornalista, ele perguntou: mestre Rui, quantos são os volumes de sua biblioteca? Ele disse: 32 mil. Ele disse: e quais são os melhores? Ele disse: não, 32 mil volumes. Livro mesmo só tem um. Qual? A Bíblia. A Bíblia é o livro dos livros. Se a Bíblia nada saberemos sobre o Pai, nem sobre o Filho, nem sobre o Espírito Santo, nem sobre a eternidade, nem sobre a redenção, nem sobre o inferno, não saberemos nada sobre o nosso futuro, ignoraremos o nosso passado, não saberemos o significado da cruz, não entenderemos nada do que significa a igreja, não teríamos perspectiva de vida, seríamos mais miseráveis dos homens. Mas com a Bíblia, nós sabemos de onde viemos, onde estamos, para onde vamos, quem está conosco. Nós sabemos que o Senhor nos ouve, nos atende, nos responde, e isso é tudo. Quantos têm a Bíblia? Podiam por um minutinho levantá-la, por favor? Melhor que a Bíblia. Isto, amém. Se você pode por um minutinho fazê-la tremular, que lindo, que lindo. Merece ser filmado, merece ser filmado. Sabe o que me fez lembrar agora, irmãos? Aquele texto lá de Cantar de Salomão. Todos armados de espadas. Vamos ler um versículo bem conhecido das Escrituras Sagradas. Abra, por favor, no livro do profeta Oséias. Nós vamos esta noite ao capítulo de número 2. Enquanto você encontra, eu quero repetir aquilo que é óbvio, que é conhecido de todos, mas que por ser verdade merece sempre ser repetido. É que Oséias é chamado de profeta menor. E toda vez que você ouvir um pregador chamando um profeta da Bíblia de profeta menor, a Bíblia não fala de profetas menores, mas nós usamos esta nomenclatura. Chamamos os 12 últimos profetas do Antigo Testamento de profetas menores. Mas, por favor, se você é um novo crente e ouvir falar em profetas menores, não pensam que estes eram menores porque os outros eram maiores, porque na verdade todos eram pequenos. Eles eram menores, eles são chamados de menores porque eles escreveram menos do que os que escreveram mais.
Joel escreveu pouco, Isaías escreveu muito. Agora Isaías escreveu tão verdadeiramente quanto Joel e Oséias, Amós, Obadias. Jonas, Miqueias, não, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, todos escreveram a palavra viva, palavra inspirada, palavra sagrada, palavra que não mente, palavra que não falha, palavra que não erra, palavra perfeita, palavra pura, palavra que edifica, palavra que ajuda, palavra que fortalece, palavra que fortifica, palavra que anima, palavra que é leite, palavra que é lâmpada, palavra que é luz, palavra que é martelo, palavra que satisfaz, palavra que induz, palavra que conduz, palavra que seduz, palavra que produz, palavra de Deus. Aplausos a Deus por sua palavra. Aleluia. Oséias, capítulo de número 2, versículo de número 15. Nesta versão que uso, eu espero que seja da maioria, e não, se não for da maioria não tem importância, porque todas as Bíblias verdadeiras são verdadeiras. E as versões são muitas, mas o texto bíblico, na verdade, como texto bíblico é um só. As diferenças são de redação, de semântica, mas, na verdade, a Bíblia é a revelação de Deus. Se você está pronto, favor dizer amém. Amém. E lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor, por porta de esperança. E ali cantará como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Se você acredita, se você crê sinceramente que o que você acabou de ler, de acompanhar aí na sua Bíblia, é a perfeita, infalível, poderosa e puríssima palavra de Deus, eu lhe rogo a gentileza de expressar um lindo aleluia. Amém. É a perfeita palavra de Deus. Eu não quero esta noite me reportar a vida pessoal do profeta Oséias. Oséias é um profeta atípico. Ele é um profeta atípico no sentido das experiências que ele teve. Não vou me reportar a elas, mas aqueles que conhecem a palavra de Deus sabem a que me estou referindo. O casamento de Oséias foi traumático, não por causa dele, mas por causa de quem Deus disse que era para casar com ele. Oséias foi pai, e os seus filhos receberam nomes que nenhum pai daria para os seus filhos. Mas ele deu os nomes aos filhos, ordenado por Deus. E ele teve que amargar o dissabor de acompanhar o crescimento de filhos cujos nomes não eram, na verdade, o desejo do seu coração. Oséias profetizou em tempos muito difíceis. E a maneira como Deus trabalhou com o profeta Oséias foi tão forte que hoje muitos estudiosos da palavra de Deus, inclusive alguns eminentes hermeneutas, gostam de mencionar Oséias como profeta da justiça social. Oséias está transmitindo uma palavra pessoal de Deus para Israel. E neste capítulo que nós acabamos de ler, o versículo 15 acaba de ser lido, Deus está fazendo uma promessa. Sempre é interessante recordar que uma característica sobreexcelente de nosso Deus é esta: Deus é o Deus das promessas. Geralmente, quando nós nos referimos a alguém que faz promessas, é no sentido negativo. Você conhece fulano? Ah, conheço. É aquele que gosta de fazer promessas e não cumpre. Você conhece algumas autoridades, talvez até neste país, noutros também, que como candidatos prometeram isto e aquilo, e eleitos não conseguiram dar nem aquilo e nem isto. Mas quando nos referimos a Deus, as promessas de Deus são ricas, são preciosas e são infalíveis. 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 Eu somente quero recordar a todas as pessoas que se encontram neste santuário esta noite, os que nos assistem através da internet. Se você, e é claro que isto é verdade, se você se lembra de promessas feitas por Deus, mantenha-se firme, elas vão se cumprir. Elas vão acontecer. Satanás não pode acusar a Deus nem em uma só situação que ele haja prometido alguma coisa e não haja podido cumprir. Todas as promessas de Deus, diz a Escritura Sagrada na Epístola de Paulo aos Coríntios, são por ele sim e são por ele amém. Digam comigo sim.
E em seguida diga amém. Sim, amém. É verdade. É assim mesmo como eu estou falando. Obrigado, Senhor, por tua fidelidade. E entre as muitas promessas da Bíblia, os senhores já devem ter lido em algum lugar que existem 600 promessas da Bíblia. Isso é literalmente muito pouco. E já leram em algum lugar que são 32 mil. Eu não tive tempo de conferir. Mas a verdade é que são muitas promessas, muitas promessas. Todas são ricas, são preciosas, são infalíveis. Isto é mais importante do que o número das promessas. Nós vamos precisar de todas. Agora, as que nós conseguimos, as que são para nós, nós não abrimos mão delas. Deus está dizendo no versículo 15 do capítulo 2, do livro do profeta Oséias, que vai fazer algumas coisas. Vamos recordar. Número 1, eu lhe darei as suas vinhas dali. Número 2, eu lhe darei o vale de Acor por porta de esperança. Número 3, ali cantará como nos dias da sua mocidade. Número 4, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Cada uma dessas promessas tem em si uma riqueza espiritual extraordinária. Eu quero reportar-me por primeiro, se for conveniente, se esse senhor quiser, eu me deterei todo o tempo nesta primeira. Se o senhor permitir, poderemos eventualmente pensar em uma outra. Mas vamos pensar aqui. Na segunda promessa que Deus faz neste versículo. Primeira promessa, eu vou dar as vinhas dali. Segunda promessa, eu vou transformar o vale de Acor em porta de esperança. O pedido que eu lhes faço agora, e sou muito grato porque sei que vão me atender, muito obrigado por isto, é que repitam após mim. Eu transformarei o vale de Acor em porta de esperança. Você sabe que vale não tem portas. E quando você toma conhecimento por primeiro de que Deus está dizendo que vai transformar o vale em uma porta, você fica pensando assim, onde é que fica no vale a porta? Porque parece que porta não requer vale. E parece que vale muito menos vai requerer portas. Deus está dizendo, eu vou transformar o vale de Acor em porta de esperança. Vamos pensar no seguinte, que é muito importante para a nossa edificação espiritual. A promessa que Deus está fazendo, a segunda promessa deste versículo, é uma promessa de transformação. Nós estamos hoje submetidos a um processo mental terrível, eminentemente negativo e que chega a ser opressor. A palavra transformação está hoje tendo uma conotação tão mesquinha, tão triste e tão negativa que nós já não nos animamos a falar em transformação. Há tantas coisas que estão tendo transformação, há tantas coisas que estão sendo transformadas no mundo moral, no mundo social, no mundo político, no mundo financeiro e até no mundo espiritual, tantas transformações de natureza negativa, que nós já não nos animamos muito, já não nos entusiasmamos muito em ouvir mensagens de transformação. Então nós precisamos voltar à Bíblia Sagrada para que nós não nos esqueçamos que quando Deus fala em transformar, é transformar para melhor. Quando Deus fala em transformar, é para que o ruim fique bom, é para que o negativo fique positivo. Quando Deus fala em transferir nossa residência, não é de um apartamento para outro, é da terra para o céu. Quando Deus fala em transformar a vida de uma pessoa, não significa simplesmente que os seus hábitos serão mudados. Significa que ela vai ter um novo coração, um novo sentimento, uma nova família, uma nova fé, uma nova esperança, uma nova unção, um novo poder, uma nova capacidade, uma nova habilidade, um novo tirocínio, uma nova perspectiva de vida, uma nova graça para viver, uma nova paz interior, uma nova vida, na verdade, transformação. Para que fique bem
claro dentro de cada um de nós que a palavra transformação é uma das principais do vocabulário divino. Eu só queria recordar o óbvio. É que o primeiro milagre que Jesus fez aqui na terra em seu sacrossanto ministério foi precisamente o milagre de transformação. Jesus é o especialista em transformação. Agora, transformar vinho em água, qualquer um sabe fazer. E se acontecer de alguém não fazer, fale comigo depois do culto. Eu acho que posso dar a receita agora. Transformar vinho em água é o seguinte: você pega o vinho, você põe um pouco de água, aí não é mais vinho, aí já é suco. Você põe mais água, já não é mais suco, já é refresco. Você põe mais água, já não é refresco, já é água. Acabei de transformar o vinho em água. Agora transformar água em vinho é com o Nazareno. Agora transformar água em vinho é com o Filho de Deus. O vinho que você está experimentando hoje na sua vida, este vinho de alegria, ele não vai se transformar em água, porque Deus está com você. Mas esta água que você está experimentando vai se transformar em vinho, porque Deus está com você. Aleluia! Deus está dizendo que vai fazer uma grande transformação. Eu vou transformar o vale de Acor numa porta de esperança. Se Deus vai transformar o vale de Acor numa porta de esperança, eu não posso falar primeiro sobre a porta de esperança. Eu tenho que falar primeiro sobre o vale de Acor. Vale de Acor é uma expressão bíblica que aparece em três lugares distintos na palavra de Deus. E eu só digo assim muito de repente, quando você descobrir que uma certa referência bíblica, uma certa expressão bíblica aparece 3 vezes na Bíblia, e eu acho bom você parar um pouquinho, porque isto é sintomático, porque Deus está falando alguma coisa. O número 3 é o número da paixão de Deus. 3 vezes aparece o vale de Acor na Bíblia. Aparece no livro de Josué, depois capítulo 7, depois aparece no livro de Isaías, capítulo 65, e finalmente aparece no texto que nós lemos, em Oséias, capítulo de número 2. Vale de Acor era um vale, óbvio, Vale de Acor era um vale. Esse vale estava na terra conquistada por Israel. E foi a primeira grande tragédia que ocorreu dentro do povo israelita depois que entrou na terra prometida. Os senhores sabem que no tempo de Josué, Israel não era ainda uma nação, era apenas um povo. Ele entrou em Canaã como um povo, e depois foi estabelecido como nação. E quando chegou Samuel, então já se transformou em reino. É uma progressão, é algo gradativo. E houve uma ocasião em que Deus deu uma vitória tão grande, tão extraordinária, tão especial para Israel. Israel conquistou a derribada dos muros de Jericó, sem esforço especial, cantando, tocando trombetas, caminhando, somente. E até pareceu tão fácil que a segunda guerra, que a segunda conquista, que o segundo combate já não requereu tantos soldados, já não requereu tanto aparato, porque é fácil ganhar vitórias. Tenha muito cuidado quando você tiver uma grande vitória. Porque se você não souber ser agradecido a Deus por uma grande vitória, a próxima, que poderia ser pequena, talvez lhe custe mais dificuldade do que a primeira. E algumas pessoas perguntam: por que eu pedi uma coisa tão difícil para Deus e Ele me deu? E depois, em seguida, eu pedi uma coisa pequenina para Deus e Ele não me deu. Eu penso que eu poderia lhe ajudar esta noite. Quando você receber uma grande dádiva de Deus, grande, eu estou falando grande, uma bênção realmente grande, e uma semana depois você orar a Deus e pedir uma pequena, e você não receber a pequena, vou lhe dizer por que você não recebeu a pequena. Porque Deus nunca dará uma segunda bênção para nós, enquanto nós não agradecemos a primeira. Quando Deus abençoa com uma bênção, eu estou falando de bênção pequena ou grande. A bênção não é pequena ou grande dependendo de Deus.
A bênção é pequena ou grande dependendo de nós. E uma bênção que para uma pessoa pode ser muito pequena, para outro pode ser muito grande. É você que determina se a bênção é grande ou é pequena. Mas a verdade, se nós fôssemos um pouco mais sensíveis ao trabalhar de Deus na nossa vida, nós sempre consideraremos o seguinte, que não existem bênçãos pequenas, porque o que Deus dá, geralmente, não tem a pequenez de quem pede, tem a grandeza de quem dá. A bênção é grande porque Deus é grande. Quantos podem dizer amém por isso? E então houve a segunda tentativa de uma grande conquista que parecia muito mais fácil do que a primeira. Conquista de Ai. E o que aconteceu foi exatamente o improvável, o imponderável, o imprevisível, o inimaginável. Israel perdeu aquela guerra, perdeu aquela conquista. E houve um assombro. E a pessoa mais debilitada foi Josué, porque ele não podia entender. Deus, tu nos deste Jericó tão grande e não nos deste aí tão pequena. E Deus disse, Josué, a razão é porque para que eu trabalhe no meio do meu povo, eu requeiro que o meu povo tenha um espírito de santidade disseminado entre todos. Josué, tu te lembras quando foi para conquistar Jericó o que eu falei? Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Vocês se santificaram para conquistar Jericó, mas não se santificaram para conquistar Ai. Em outras palavras, nenhum de vocês pecou antes de conquistar Jericó, mas alguém de vocês pecou antes de conquistar Ai. Senhoras e senhores, irmãs, irmãos em Cristo, pecado para Deus continua a ser pecado. Irmãs, irmãos em Cristo, as muitas mutações que tem havido na sociedade moderna têm feito com que muitas pessoas, inclusive na área espiritual, na área eclesiológica, já não utilizem mais a palavra pecado ou hajam já esquecido o seu verdadeiro conceito. Alguém pecou, Israel perdeu a guerra. E como foi que alguém pecou? Deus. Alguém se apoderou daquilo que não poderia se apoderar, dos tesouros dos ímpios, e trouxe para a sua tenda. Mas quem foi? A história é conhecida de todos, ou de quase todos. E um homem chamado Acã, da tribo de Judá. Eu não posso dizer que é mais fácil para uma pessoa de uma tribo pecar do que de outra tribo, mas se nós vamos imaginar quem deveria ser a tribo menos pecadora, deveria ser exatamente a tribo de Judá, é dela que vai ser o Messias. Mas Acã era da tribo de Judá e pecou. Ele cobiçou a capa babilônica. Foram 3 roubos, 3 furtos que ele fez. Trouxe aquilo que ele chamaria o seu tesouro e escondeu na sua tenda. E ninguém sabe, e ninguém viu, então ninguém vai se incomodar com isto. Há coisas que não são vistas aqui na terra, mas são contempladas dos altos céus. E Deus ordenou que o cidadão que havia cometido aquele delito fosse punido. E a punição é sabida de todas por apedrejamento. E quando foi estabelecido por Deus o apedrejamento de Acã, Josué só quis saber onde deveria ser. E Deus disse, no vale de Acor. Você pode imaginar esta noite que durante séculos Israel evitava pronunciar a expressão vale de Acor. Você pode imaginar esta noite que quando os judeus transitavam pelas estradas que passavam pelo vale de Acor, evitavam recordar o que havia acontecido. Vale de Acor, lembrança de maldição. Vale de Acor, lembrança de punição. Vale de Acor, a memória do pecado. Vale de Acor, a vergonha do nosso passado. Eu quero corajosamente, eu quero obedientemente a Deus, e eu quero dizer para você, meu irmão, que está entre o povo, eu quero dizer-lhe algo muito especial.
Deus nos trouxe esta noite para nos dar uma boa notícia. Ele vai pôr fim às nossas memórias tristes. Eu estou querendo dizer a partir de agora que vai ser muito difícil encontrar alguma pessoa na igreja, nessa igreja de tanta gente ungida, nessa igreja de tanta gente espiritual, nessa igreja de tantos pastores ilustres, nessa igreja de tantos pregadores eloquentes e eruditos, nessa igreja de cantores abençoadíssimos, nessa igreja tão vitoriosa em todos os sentidos e até na sua própria designação, é impossível imaginar que dentro dessa igreja não há pessoas que não tenham conflitos com o seu passado. E o grande problema é que nós não temos uma resposta, nós mesmos não temos uma resposta para esta pergunta. Que pergunta? Que posso eu fazer com o meu passado, se ele corrói a minha memória, se ele atormenta a minha mente? Algumas pessoas aqui sabem que isto acontece. Nós passamos o mês muito bem, mas quando vamos no dia da ceia, quando chegamos no momento de tomar o pão, de receber o cálice, quando estamos para receber, vem uma, não sei de onde vem, embora eu sei, vem uma acusação e você recebe o pão, você participa do cálice, mas você está sofrendo a tortura de uma memória do vale de Acor. A pergunta é esta: existe resposta para isto? Eu trouxe esta boa notícia nesta noite para a igreja. Deus vai transformar o vale de Acor em porta de esperança. Mas se o Senhor Jesus me permite, eu creio que me permite, porque quando Ele dá a mensagem, Ele permite que o servo fale e seja por Ele orientado. Se Ele me permite, então, eu queria fazer uma observação agora bastante pertinente. Você sabe qual é a pessoa que tem mais interesse em que nós mantenhamos acesa dentro de nós a memória do nosso passado? Você sabe quem é? Não são nossos pais, e muito menos nossos filhos, nossos pastores, pelo amor de Deus, nunca. Então quem? Os nossos amigos, não, nossos inimigos? Alguns deles, graças a Deus, nem sabem dos nossos problemas. Quem é que está interessado em manter sob mancha, manter sob pressão psicológica a memória do passado? Quem é? Satanás. Eu queria deixar que isto fosse dito sem nenhum véu, totalmente descoberto. Você sabe por que o diabo tanto deseja que nós amarguemos memórias de nosso passado, do passado que não foi positivo? É pelo seguinte: Satanás no universo é a pessoa, evidentemente eu não estou incluindo a Trindade, etc. Satanás no universo é a criatura, então vou usar a criatura porque não envolve Deus. Satanás é a criatura que já desfrutou de maior glória no universo. O passado de Satanás foi um passado de glória. Se alguém tivesse alguma coisa de se orgulhar, chama-se Satanás. É por isso que muitas vezes Satanás consegue de uma forma ou de outra falar com o crente e dizer assim: escuta aqui, me fala do teu passado. E se você é um crente espiritual, você diz: essa pergunta só pode ser do diabo, só quem está interessado no meu passado é Satanás. Escuta, você é o diabo? Ele não vai dizer que é, mas você já sabe que é. Você é o diabo, né? Você está querendo meu passado? Olha, diabo, eu só te conto o meu passado depois que tu me contares o teu futuro. Sabe por que o diabo odeia você? Porque ao contrário dele, você não tem passado, mas ao contrário dele, você tem futuro. Põe a mão no seu coração, por favor, e diga assim com eloquência: Deus, meu passado não é grande coisa, mas meu futuro. A coisa que o diabo gostaria que você conversasse com ele seria esta: diabo,
conversa um pouquinho sobre de onde tu vieste. Ele disse, eu vim. Aí ia contar de onde ele veio. Eu vim das pedras afogueadas. Eu conheço aquele rio lá em cima. Ia contar. Mas esta não é a pergunta que nos interessaria fazer a Satanás. Não pergunte para Satanás de onde veio. Pergunte para ele, Satanás, para onde você vai? Aí ele vai embora a galope, porque ele sabe que ele vai para o lago de fogo. Então, se um dia o diabo perguntar, escuta, de onde você veio? Eu só digo para você, de onde você veio, depois que você me disser para onde você vai. Você não tem um passado, talvez, tão memorável, em compensação você tem um futuro. Glória a Deus. E este versículo 15 de Oséias 2 é exatamente do ponto de vista de uma aplicação da Escritura, uma aplicação exegética. Este versículo existe para que nós compreendamos que Deus é capaz de manter controle sobre o nosso passado e apagá-lo. Não apenas manter controle sobre o nosso passado, mas também apagar. São casais felizes da vida, contentes da vida, muito bem sucedidos, muito bem casados, mas de quando em vez, principalmente na hora da ceia, principalmente, é um momento especial, aí vem uma acusação, tá aí bonzinho, né? Casamento muito bom, mas antes do casamento, etc, etc. Então existem memórias. Existem memórias. É aquele que está na tribuna, ministrando a palavra, um pregador do evangelho, e fogoso, e animado, e entusiasmado. O diabo lança uma flecha, está aí com essa aura toda, não é? E aí, você não já assaltou o banco? E se o cidadão não for equilibrado, ele perde a mensagem na hora e sai de cabeça baixa. Deus veio esta noite dizer, para cada pessoa que é servo ou serva de Deus, que é membro da sua igreja, pare de ficar preocupado com o seu passado. Pare de ficar questionando sobre o passado, porque o poder do sangue de Jesus, eu quero invocar neste momento a autoridade, o equilíbrio, a capacidade do insigne sangue de Jesus. Qualquer que tenha sido o seu pecado no passado, na hora que Jesus te salvou, apagou, deletou, não existe mais passado para você. Este vale de Acor não existe mais. Aplauda a Deus por isso. Oh, aleluia, 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 aleluia. Nós temos lembranças boas. Todos nós temos lembranças boas na vida. Eu tenho algumas. Não é uma injustiça. Eu já vi um pouco. Eu tenho muitas lembranças boas. Mas se eu descuidar, eu posso ter lembranças más. Elas não fazem parte mais do meu ideário. Eu quero pedir a você nesta noite, porque você está aqui. Deus não fala com teto. Deus não fala com o piso. Deus não fala com cadeiras. Deus fala com pessoas. Deus fala com almas. Eu quero pedir a você esta noite, que está andando de cabeça baixa por causa do seu passado. Eu quero recomendar a você que está andando cabisbaixo por causa das suas memórias. Eu quero pedir a você, quando este culto terminar, e você sair deste santuário, saia de cabeça erguida. E se os demônios perguntarem, e o teu passado ordinário? Aí você diz assim, o extraordinário apagou. Aleluia, aleluia, aleluia. É um privilégio para mim nesta noite declarar que neste exato momento o Espírito de Deus está trabalhando nas mentes, está trabalhando nos corações, Ele está apagando, Ele está deletando, Ele está tirando a memória, Ele está fazendo com que nós paremos de olhar para o passado, porque para nós o que interessa realmente é a Nova Jerusalém, o que nos interessa realmente são as promessas eternas de nosso maravilhoso Senhor. Os que compreendem que Deus é capaz de transformar o vale de Acor, levantem suas mãos e ofereçam para Deus o mais lindo dos aplausos que você poderia oferecer.
Se você for a Israel hoje, você vai procurar o Vale de Acor. Como você conhece a Bíblia, você não vai encontrar o Vale de Acor. Porque para nós evangélicos, para nós cristãos, para nós filhos de Deus, não existe mais Vale de Acor. Porque Deus disse, eu vou transformar numa porta de esperança. Uma das perguntas mais emblemáticas da Bíblia, eu a encontrei no livro de Jó. Nunca preguei sobre este versículo, eu acho o versículo realmente emblemático. Embora se entenda, sob o ponto de vista de interpretação, ele não é tão complicado, mas é algo tão especial que a gente... Olha, isso é tão sagrado que eu vou deixar para o pastor Odilton pregar. E a pergunta diz assim, quem do imundo tirará o puro? Como é que você pode pegar uma coisa imunda e dela tirar uma coisa pura? A resposta todo mundo já sabe qual é? Ninguém. Ninguém. E se você faz uma conexão entre a pergunta de Jó, quem do imundo tirará o puro? E você vai para Oséias capítulo 2, se é obrigado a dizer, Deus. Deus. Porque nós todos, segundo diz a Bíblia, Paulo falou isto aos romanos, nós fomos encontrados numa verdadeira imundície diante de Deus. Só que, lá dentro deste corpo, escondido lá dentro, existe um espírito. E este espírito é algo preciosíssimo. Existe uma alma que é uma joia preciosa. E Deus fez um milagre de encontrar um homem totalmente pecador, totalmente pecador, totalmente pecador. Mas lá dentro ele encontrou um elemento que lhe agradou a sua alma e diz, vou redimir a sua alma. E disse o salmista que é caríssima a redenção de uma alma. Vou redimir, porque desse imundo eu tiro uma coisa pura. É por isso que quando Pedro vai à casa de Cornélio e encontra Cornélio um centurião, e encontra Cornélio um homem pecador, e encontra Cornélio um gentio que é fora da promessa, o Pedro diz, Deus, e dá para pregar para ele dar, meu filho, por quê? Mas ele é imundo, meu filho, do imundo eu tirei o puro. Eu transformo as portas de Acor, eu transformo os vales de Acor em portas de esperança. Agora, para você entender com absoluta clareza essa questão de transformar o mal em bem, essa questão de transformar o negativo em positivo, esta questão de transformar o que é miséria em grandeza espiritual, nós precisamos encontrar uma forma de raciocínio ainda um pouco mais profunda, ainda um pouco mais bíblica, e nós vamos encontrar. Quanto custou a minha salvação? Quanto custou a sua salvação? Para eu ser salvo, Deus poderia fazer isto com toda facilidade. Deus poderia nos salvar com um gesto. Seria algo muito lindo. Os anjos, eu penso que os anjos aplaudiriam a Deus assim por 1 milhão de anos. Na contagem, lá de cima, 1000 anos é como um dia, então. Os anjos aplaudiriam a Deus, porque Deus, num gesto assim, ele só fez assim e a humanidade está salva. Poderia ou não poderia? Poderia. Deus pode qualquer coisa. Deus poderia, no pequeno gesto, Deus poderia levantar-se do seu trono e estender a sua mão, e essa mão seria uma mão abençoadora, seria uma mão reconciliadora, seria uma mão redentora, e ele poderia fazer com que as pessoas fossem salvas. Mas ninguém teria experiência de salvação. Teria posse, mas não teria experiência. E esse é um problema que existe na igreja, e é sempre bom estar pensando nele. Posse da salvação não é verdadeira se não houve primeiro uma experiência de salvação. É uma dádiva que não está chegando de paraquedas e vai se introduzir em você automaticamente. Você tem que viver, você tem que viver, você tem que sentir, você tem que crer, você tem que confessar. Pois bem, então disse, eu não vou salvar os homens por um gesto, eu não vou salvar os homens por um botão, eu vou salvar os homens por um método de justiça. E qual é o método de justiça? É que para eu abrir a porta de esperança, eu preciso primeiro encontrar um vale de Acor. Para eu abrir a porta de esperança, eu preciso que os homens que vão ser salvos compreendam que sua salvação
é grande. Está escrito em Hebreus capítulo 2, versículo 3. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Esta salvação grande, tanto eu disse, eu quero salvar os homens, mas eu quero salvá-los com justiça. Eu quero salvá-los com preço justo, com preço real. E o que foi que aconteceu? Deus, Filho, Jesus Cristo, nascido em Belém de Judá, ou Belém da Judeia, esteve aqui como homem. Algumas pessoas gostam de dizer que o sacrifício de Jesus começou quando ele esteve no Getsemane. É muito pouco. É muita ausência de percepção do conteúdo da Bíblia. Algumas pessoas acham que o sofrimento de Jesus começou ali. Não, o sofrimento de Jesus começou quando ele não havia nascido ainda. O verdadeiro sofrimento de Jesus começou lá em cima, quando ele decidiu trocar o céu pela terra, a luz pelas trevas, a altura pela profundidade, a santidade pela miséria, o belo pelo horrível. Quando ele resolveu trocar isso, é um sacrifício. Você encontra uma pessoa que nasceu em São João da Banana Roxa, lá no fim do mundo. Você encontra essa pessoa, só tem 500 pessoas naquela cidadezinha. Ela só é sede de município por questões políticas, por causa da distribuição das rendas dos municípios. Então essa pessoa está lá e surge uma oportunidade de ela se mudar de Santo Antônio da Banana Roxa para morar agora em Nova York. Essa troca, quem não quer? Trocar Santo Antônio da Banana Roxa por Nova York, isso é fácil, isso é aprazível, isso é desejável. Agora eu queria que você pensasse, quando custou a sua salvação? Foi Jesus trocar o céu pela terra. Foi Jesus trocar a eternidade pelo tempo. A eternidade pelo tempo. Foi ele abrir mão de ser o pão da vida por um tempo, para poder chegar aqui e comer pão da morte com os outros. E este é o sacrifício de Jesus. E as duas maiores humilhações que eu posso perceber na vida de Jesus aqui na terra. Jesus sofreu muitas humilhações, padeceu uma centena de humilhações. E a palavra centena aí é algo quase infinito. Mas eu penso que as duas maiores humilhações que Jesus passou ao vir a esta terra foram estas. Primeira vez que Jesus foi visto aqui na terra, sem mencionar José e Maria, obviamente, primeira vez que Jesus foi visto, ele foi visto pelos pastores. E quando os pastores o viram, olharam para a criancinha, e a criancinha estava... Qual era a posição da criancinha? A posição, qual era? De novo, mais forte. A metade dos irmãos, 3/4. Todo mundo agora. Eu queria pedir que você guardasse o seu coração. A primeira suprema humilhação de Jesus aqui na terra foi que a primeira vez que ele foi visto por alguém que não era nem José nem Maria, ele estava a deitar. Reis nunca tiram fotografias deitados. Imperadores nunca são vistos debruçados sobre a cama. Imperadores são vistos sentados no trono ou de pé com cetro na mão. O rei dos reis deitar. Agora você pergunta, pastor José, por que foi que Jesus apareceu deitado? Ele se deitou para que nós nos levantássemos. Ele desceu para que nós subíssemos. Ele veio para as trevas para nós irmos para a luz. Ele veio de um mundo que perece para nós irmos para um que não perece. Eu glorifico. Então você sabe o que significa o mundo para Jesus? O vale de Jacó. Você sabe o que significa o mundo, a terra, o planeta Terra para Jesus? É o vale de Jacó. Isto aqui é terra de maldição. E você diz, pastor, mas o senhor pode comparar a terra com a maldição? Eu não estou comparando, eu estou mencionando a Bíblia. Deus disse no princípio ainda, Gênesis capítulo 3, maldita é a terra. Vale de Jacó é vale de maldição. A terra se tornou terra de maldição. Jesus veio nos salvar no vale. Jesus, querido, eu estou prestes a concluir esta mensagem. Deixa eu te pedir um pequeno favor, querido. Confirma as palavras que eu estou falando esta noite, curando alguém aqui. Estende a tua mão para curar, Jesus.
Tem pessoas que precisam de milagres, de curas. Tem pessoas que precisam sair daqui, Senhor, livres de suas enfermidades. Nós ainda estamos no vale de Acor, no corpo. Agora na alma nós não estamos mais no vale de Acor. Tu abriste para nós. Tu abriste para nós as portas da esperança. Oh, bendito seja o nome do precioso Jesus. Muito bem, você acha que eu já disse tudo sobre o Vale de Acor? Me dê licença de ir um pouquinho mais, eu ainda não falei tudo sobre. Eu disse para você que o Vale de Acor é a terra, porque ela é maldita. O Vale de Acor, só no Vale de Acor, é que se dá vinagre e fel para uma pessoa beber. Só no Vale de Acor é que se chega diante de um justo e se põe uma espada para feri-lo. Só no Vale de Acor é que alguém chega com violência e severidade e põe na sua cabeça uma coroa de espinhos. Isso é coisa do Vale de Acor. Isso é coisa de maldição. Isso é tudo, pastor? Não, isso não é tudo. Não é, ainda tem um pouquinho mais. Você me permite dizer um pouquinho mais? Então vou completar o que é o Vale de Acor. E Jesus está na cruz. E quando ele está na cruz, ele chama para si o meu pecado, o teu pecado, o nosso pecado. Ele vai atraindo, ele vai atraindo, ele vai atraindo. Como foi que Jesus chamou para si os nossos pecados? Por uma palavra de perdão. Por uma palavra de perdão. Ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, filho, eu vou perdoá-los. Agora tem uma coisa, eu vou perdoá-los. Mas como eles não pediram perdão, como eles não se arrependeram, eu vou perdoá-los. Mas a culpa deles vai passar para ti. E no livro de Gálatas, no capítulo 3, Paulo diz assim, ele se fez maldição ou maldito por nós. Na hora que os nossos pecados começaram a vir sobre Jesus, Deus olhou para você e disse, não, isso é o Vale de Acor. Aí o Vale de Acor já não é mais o planeta Terra. O Vale de Acor já não é mais a cruz. O Vale de Acor já não é uma cruz de espinhos. O Vale de Acor é o próprio Jesus. Mas Jesus já tinha prevenido. Vocês vão me ver na cruz como Vale de Acor. Mas eu já vou avisar antes. Eu sou a porta. Aplauda mesmo, aplauda mesmo, aplauda mesmo. Agora, a próxima vez que você ler João capítulo 10 e você ler assim, Jesus, eu sou a porta, ligue com Oséias 2:15, eu sou a porta de esperança por causa do Vale de Acor. E por causa do Vale de Acor, que foi transformado em porta de esperança, você agora, aqui na terra, já é um cidadão dos céus. Os crentes batizados com o Espírito Santo têm uma boa oportunidade agora para falar a Deus no idioma que o companheiro não conhece. É uma oportunidade boa para adorar, para glorificar. E que não é batizado com o Espírito Santo, pastor, seja agora, fale em línguas também. Glorifique, glorifique, glorifique. Uma vez eu preguei numa igreja, eu disse, irmãos, há duas coisas assim, e falei sobre uma. E não falei a outra. Quando eu saí, cheguei, ele era, pastor, o senhor disse que ia falar duas coisas e só falou uma. Irmão, agora não tem mais jeito, eu não posso voltar. Essa não vai acontecer, eu vou falar. Eu falei que duas humilhações de Jesus, não foi? Falei a primeira. Qual foi a primeira? Ele foi visto pela primeira vez deitado. Você sabe qual foi a última? A última vez que Jesus foi visto por uma pessoa nesta terra, antes de sua ressurreição, como é que Jesus estava? Deitado numa sepultura. Esta é a história do Vale de Acor. Deitado quando nasceu e deitado quando morreu. Por isso que a ressurreição precisa ser celebrada. Porque a ressurreição é a anulação das humilhações de Jesus. Quando ele ressuscitou,
E hoje, o nosso Cristo, maravilhoso e santo, eterno e poderoso, inconfundivelmente o nosso verdadeiro libertador. Ó Cristo, te amamos. Ó Cristo, te saudamos. Ó Cristo, te louvamos. Ó Cristo, nós te glorificamos. Eu quero informar a vocês esta noite, todo o vale de Acor fica transformado por Deus em porta de esperança. Vamos estar de pé no nome maravilhoso de Jesus. O diabo odeia a Bíblia. E há uns versículos que ele não odeia mais. Eu tenho uma ideia de qual é o versículo que o diabo mais odeia. Mas eu não tenho tempo para falar isto. Mas eu tenho a impressão que eu sei qual é o versículo que o diabo mais odeia. Mas como é fácil dizer isso, eu vou falar. É Gênesis 1:1. Gênesis 1 é o pior versículo da Bíblia para o diabo. É Bíblia, ele não gosta desse livro. Por causa de Gênesis 1:1. Se você, aí onde você está, você disser assim, você fala alto, Jesus é meu pastor. Aí o diabo, lá das profundas, assim, eu também sou pastor. Aí você diz assim, Jesus é meu rei. Aí o diabo diz o quê? Eu também sou rei. Poxa. Então, Jesus é meu médico. O que o diabo diz? Eu também. Tudo que você disser de Jesus, ele diz lá fora que eu também. Agora, fale assim, Deus é meu criador. Fale, Deus. Agora, espere ver se alguém está falando lá fora. É a única coisa que o diabo não pode repetir, porque ele nunca criou nada. Por isso que você é uma nova criatura, porque criou em você algo novo. E a razão porque o diabo odeia este livro é porque este livro começa desmoralizando sem medida Satanás. No princípio, criou. No princípio criou. E como esta palavra é terrível para ele, é asquerosa para ele. Não gosto desse livro, não fale esse livro. Fecha esse livro, não fala. Mas este livro nos diz, nesta noite, que o Vale de Acor se transforma em porta de esperança. Eu quero deixar com você de lembrança, nesta noite, Oséias, capítulo 2, versículo 15. Diz assim, 4 promessas. Eu falei sobre uma. Primeira, eu lhe darei as suas vinhas. Vinhas. Quando você lê isso, sua vida vai ser uma vida de delícias. Porque tudo que o diabo fez de mal contra Jesus, ele faz de bem conosco. Levaram vinagre e fel para ele. Não tem problema, porque eu não vou me vingar e dar vinagre e fel para o meu povo. Você sabe por quê que Deus ofereceu Canaã para Israel? Uma terra que manda leite e mel, porque a resposta de Deus ao vinagre é o leite, e a resposta de Deus ao fel é o mel. Então, para o Vale de Acor, vinagre e fel. Para os filhos de Deus, leite e mel. Ok. Segunda promessa. Segunda promessa. O Vale de Acor por porta de esperança. Terceira promessa. E ali cantará como nos dias da sua mocidade. Eu quero dizer a todas as pessoas que já se sentem... Pastor, o senhor promete não falar com ninguém? Não, não falo. O senhor promete não pôr no Instagram? Não. Nem no livro do rosto? Quer dizer, desculpe, no Facebook? Não. O senhor promete para mim. Então eu vou lhe contar um segredo. Eu já fui muito melhor crente do que sou hoje. Quando? Nos dias da minha mocidade. O senhor não sabe como era. Olha a promessa. E será como nos dias da sua mocidade. E a última promessa diz assim, como no dia em que subiu da terra do Egito. Olha, eu termino aqui. O dia em que Acã foi punido foi um dia de trevas. Diga, dia de trevas. Dia de tristeza. Dia de calamidade. Dia sem glória. O versículo não começa falando, o versículo começa falando sobre isto. Vale de Acor. Mas o versículo não termina falando em vale, o versículo termina assim.
você vai voltar a ser como Israel no dia em que saiu do Egito. A lembrança que vai prevalecer da nossa vida não é o dia dos nossos pecados, é o dia da nossa salvação. Não é o dia das tragédias, é o dia das vitórias. Aplauda forte para Deus.